Salve família! Bom, a gente tá aqui mais uma vez fazendo a performance, o espetáculo Tata Troca, que consiste em trazer sempre músicos diferentes, musicistas também, nesse lugar de trocar, né? De não ficar sempre o mesmo grupo, coletivo, os meninos já sabem disso, não vão ficar chateados de chamar outra pessoa. Mas esse é o intuito. O Tata Troca vem a partir desse livro, né? Que é o meu segundo livro autoral, nesse lugar de ressignificar as coisas, né? E aí também o Tata Troca traz uma relação que pra mim é importante que os músicos também estejam numa colocação linear, né? Que não precisa estar à frente quanto a estrela do espetáculo e eles quanto coadjuvantes. Então também propõe isso porque no Brasil não se dá tanta importância, né, pra música autoral e para as composições, então eu entendi que é importante que os meninos também fiquem nesse lugar aí de protagonismo, né? Esse aqui é o Maurício, Maurício Oliveira. Quer se apresentar? Quer que eu fale? Pode falar. Maurício Oliveira, fala através das mãos, parece que é tímido, mas não é só uma performance aí dele. Percussionista, saxofonista e produtor. E aqui, ao meu lado, você quer que eu te apresente ou você quer se apresentar? Por favor. Tô dando de tímido, vocês vão ver aí ó, no decorrer a potência dos meninos. A Lumia MC, que é rapper e produtor também, certo? Colombiano. De qual lugar da Colômbia? Buenaventura. Buenaventura. Cali. Pacífico colombiano. É isso, então a gente tem aí participações internacionais. Bom, a gente vai começar com uma performance chamada Tecnologia e espero que vocês gostem. Aqui eu queria perguntar, enquanto os meninos falam, queria que vocês também fizessem esse exercício aí em casa de pensar no nome de tecnologias. Então eu vou começar, os meninos também vão me ajudar, porque a gente não tem um público, estamos aí cumprindo, né, a quarentena. E é assim: lâmpada, Telefone. Celular. Bluetooth, Guarda-chuva. Carro. Wi-Fi, Moto. Bicicleta. máquina de escrever, Fogão. Lancha. lancha, uau, Micro-ondas. micro-ondas, Máquina de lavar. USB, Refletor. infravermelho, Cadeira. disquete, Sapato. Metrô. DVD, Livro. Satélite. roda, Antena. lente de contato, Mesa. cadeira, micro-ondas, geladeira, Helicóptero. fogão, Cama. caneta, garfo, Garçom. prato, faca, Janela. janela, Cama. Pau. celular, Capoeira. computador. Táxi. Qual dessas tecnologias consegue fabricar um coração? E eu não sou uma mulher? Impressionante o quanto a guarda dos filhos é da mulher. Ora, se não é? Quando há uma separação, quem que fica com a prestação do inalador? Que não sara a dor da ferida. Ela fica aberta, pingando sangue, mas se não fosse o bastante, a saúde mental da mulher também sofre, porque ela todo socorre, mas não há quem cuide das suas feridas. Internas, físicas, psicológicas. Quando há uma separação, não existe o pai que propõe a guarda compartilhada. É a mãe, que fica com toda essa carga. Ela já não tem mais tempo para produzir, para se arrumar, para uma vida social, para uma amiga que levante seu astral, para uma viagem pro litoral com um bom livro na prateleira de seu arsenal, um churrasco sem as crianças no quintal. O seu dinheiro todo é para suprir o financiamento familiar, para as contas a pagar. Ela já não sabe mais o que é cabeleireiro e muito menos o que é fazer a unha. Sabe o que mais a tortura? O descaso. Esse, de não dividir o fardo de um fruto que outrora foi o melhor plano de dois, de nós, e após, só os nós que a mãe autônoma tem de desatar. É que o dinheiro da pensão não paga a ausência. A ciência de que o primeiro passo passou. Passou e você não viu. O dente caiu, já nasceu e você nem notou.
O choro gritou, mas também era em seu peito, porque éramos nós três querendo o leito, e o desespero é tanto que chora a mãe de um lado e os filhos lá no outro canto. No entanto, tem um tanto de roupa no tanque pra exercer, tem a matéria de seus filhos pra resolver, tem o almoço pra fazer, tem que providenciar a mistura pra comer lá por conta de água, de luz, de telefone, mas agora chega a conta da TV, deu horário de levar os meninos à escola, aproveita, pega uma sacola, passa no mercado, acabou o leite chocolatado, ai meu Deus! O agasalho não serve mais. O aluguel tá pesado, mas não dá pra voltar pra casa dos pais. Ela equilibra tudo isso com duas mãos, com um coração que ainda pinga sangue, mas seus filhos a todo instante é com ela que contam, que sabe que tem refúgio. Enquanto eu fujo dos fazeres, eu tento fingir que os afazeres são os meus dotes. Mas o bote, ó, faz um tempo que virou. Hoje eu vejo quanto mãe é terra firmamente, e só hoje eu entendo o que passou minha rainha, quando ela nos preparou gororoba com farinha, na falta do pão, do macarrão, porque nunca houve filé mignon. Para cada mãe se devia erguer uma estatueta. Toda mãe, na defesa de seus filhos, é porreta, ela enfrenta as tretas e põe sorriso nos lábios. Faz o milagre de multiplicar. E é por isso que no coração de mãe sempre há mais um espaço, que é a maneira dela tapar os buracos, de sentir-se importante. Toda mãe é um diamante. Toda mãe vale ouro em seu mais alto que late. Agora tem pai que só late, achando que enriqueceremos com o dinheiro da pensão, que com seu pouco dinheiro tudo será suprido. A diferença é que toda mãe é uma pedra preciosa e tem pai que é só um caco de... Bom, teve aí as intervenções dos animais, né? Você viu que na hora de falar do latido dos cachorros, os cachorros da comunidade já colaboraram, entende? Fazendo os ensaios aqui, já fizeram a sonoplastia. E eu acho que também é importante dizer que é uma produção independente, periférica, então a gente não tem todos os recursos possíveis, né, para fazer com mais qualidade. Então vai haver intervenções dessa nossa comunidade, da quebrada, de um caminhão do ovo, de repente, coisa e tal. Bom, próxima intervenção vem aí com a Lomi MC, vai fazer um rap pra nós. E aí, quem sabe, a gente põe uma legenda no final ou faz também o exercício de vocês pesquisarem o que significa aqui as rimas que ele trouxe. Então agora a gente vai ouvir aí um pouco de uma... Bom, agora a gente vem aí com a intervenção de Alumi MC, uma música autoral, é importante ressaltar isso, um rap, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa composição. Bom, é uma música chamada Assim, é uma perspectiva do Alumi, né, de como deveria ser um mundo, esse mundo perfeito, né, que todos nós maquinamos na nossa cabeça. É isso. Bueno, maestro, ¿me acompaña? Así que tiene que ser, así debería ser, 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 que pudiéramos pensar diferente, sin que se nos tache de delincuente, que no importara que yo fuera blanco, negro, prieto, reo, o de mi hermano el patito feo, que mi pueblo negro no llore más. Dígame hasta cuándo va a parar, que si soy gordito me des trabajo, si soy preto no me mandes pa'l carajo, carajo. Así que tiene que ser, así debería ser, así que tiene que ser, así debería ser, así que tiene que ser, así debería ser, así que tiene que ser, así debería ser. Y aquí estoy, morando al lado de una boca de fumo, donde se escuchan tiros por aquello que consumo, soñando con pegar uno de los discos míos, mas solo pego arena, sol caliente, ay Dios mío, y todos los días, con un olor a mierda me levanto, lo armo, escribo una rima y escondido la canto, miro para el cielo, le pregunto a mi santo, me dice tranqui Rubén, no falta tanto. Perdón, sé que estoy equivocado, pero eso pasa en mi barrio y en todos los lados. Nos olvidamos que nuestra mamá es mujer, pero se abusan de ella. ¿Qué vamos a hacer? No nos
gustaría, pero es lo mismo cuando actuamos con racismo, machismo, sexismo o el feminismo. Mírate al espejo, eres tú mismo que se para en la esquina y la morbosea. El que a la gordita tú le dices fea, el que le dice mamazota como lo menea. Eres tú mismo, chequea, chequea y oh, así que tiene que ser, así debería ser, así que tiene que ser, así debería ser, así que tiene que ser, así debería ser, así que tiene que ser. Aí, eu já fui contratada como back vocal. Pronto, time completado. Obrigada, Lumia. Obrigada, Mal. Várias vezes, mas ele não me atendeu. Eu pensei que o possível não retorno tinha sido esquecimento de pagar a fatura da Nextel. Ao céu ele me leva toda vez que ele uma chamada me faz. E é por isso tão fugaz a minha vontade de rever-te. Toda vez que você não me atende, na minha mente sobem pensamentos de terror. Eu sei do tom da tua pele, foi por isso que eu te escolhi. Só que esse PM tem álibi de forjar no teu bolso. O segurança tem a técnica de matar-te pelo pescoço e eu entro pra lista das negras que sofrem por hipertensão, infarto, pressão alta. Toda vez que eu sinto a tua falta, eu peço a algum que te leve pra longe de um camburão, que ele te livre da mira dos tiras, que atira por diversão. Namorar um homem preto é saber que de Arthur ao Vim, pra vir aqui na Sul, tem que pedir proteção a Exu. Que a sua camisa funfun não seja alvejada de vermelho, porque Oxalá não gosta. É pedir algum que lhe proteja as costas, é te ligar compulsivamente, mas é só pra saber se você tá mais perto. É pedir pra que evite a barreta, porque a depender do itinerário, sempre é bom ser esperto. Namorar um homem preto é viver perigosamente cada passeio, com receio do enquadro porque estão duvidando de que é nosso carro. É suar frio, aquietar-se pra não levar 80 tiros, e é viver todos esses medos sem dever, sem ter antecedente criminal. Nesse momento fazem 1h45 que você saiu da leste pra vir me ver. O bico vai dissolvendo porque, parando pra entender, eu escolhi formar família com você. O tom da tua pele pra eles torna-te alvo, mas o tom da sua pele pra mim foi decidir que com você eu caso. Ficou incrível esse finalzinho ainda. O chocalhinho fez a venda é isso, produções periféricas acontecem assim, né? Quando tem ancestralidade, organicidade, relações em comum. Bom, a gente tá partindo aí para as últimas performances, depois eu tenho um bate-papo com os dois, o cara não quer isso aqui, mas eu vou cutucar para que eles falem no próximo bloco. E essa poesia chama O Achado de um Grande Amor. E me oferecer uma maçã. O meu amor, ele tem que roubar-me sorrisos brotados do nada, sempre que
para um restaurante, não questionar a todo instante, me permitir estar com as amigas e maturar o que antes era briga. O meu amor, não, ele não precisa de dinheiro, mas o suficiente para um buquê. Tem que enxergar em mim beleza e entender que a nobreza está no mais preciso olhar. Eu procurei em tudo, nas esquinas, nos saraus, nas casas de cultura, na rua, no samba, e eu fiquei de perna bamba quando ele se mostrou, num quadro com reflexo. Eu fiquei pasma, mas logo achei o nexo e aí eu comecei a rir porque era óbvio. Eu encontrei o meu grande amor, o próprio. Bom, família, então é isso. A gente chega aí no final da primeira parte, né, dessa nossa troca. E aí a gente vai bater um papo com os meninos, estão aqui fingindo que são tímidos, querendo falar, assim, dá um spoiler do que a gente vai falar. Não, aqui é Tata Troca, não é... Como que eu acabei de falar o nome dela? Spoiler. Não, a outra apresentadora. A Gabi? A Gabi. Maria Gabriela, não, que é na raça, assim, ó. E aí eu vou começar... Pela presença internacional, né? Então... Obviamente. Por favor. Então, alô, Mia, MC, obrigada por ter aceitado o convite. E aí eu acho que é importante você falar quem que é você, como que é chegar no Brasil, como que você... O espaço da música, né? E o espaço cultural, todo esse espaço que tem essa relação de você ter um espaço de fala, existe muita relação do ego. Foi fácil pra você se introduzir aqui com os rappers do Brasil? Como foi esse diálogo? Ou já viram com uma rivalidade? Como que acontece? Bom, primeiro que tudo, boa noite, Tata, boa noite, Maurício. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui e trazer essas histórias, né? Eu sou MC colombiano, meu nome é Rubén Darío Alomia. Nascido numa família classe média baixa. Tô falando Traduzindo, espanhol. ó, já tá dando aí, ó. Falei que ia colocar legenda, eu ia fazer o exercício de vocês estudarem e ele já facilitou a vida de vocês. Confunde aí, né? Uma família classe média baixa, mãe professora. Sou filho de duas mães, verdadeiramente. Mãe professora, outra mãe cabeça de família e um pai advogado. Sempre influenciado por ritmos afro-latinos, afro-americanos, africanos. E desde aí, desde pequeno, sempre me vi com esse sonho, né? De ser o cara que tá ali na frente, mandando as mensagens. Referente a isso, todos nós que temos... estamos vinculados com a arte, né? Temos coração de aventureiros, né? Aí tem um tempo, esses tempos na vida que você se cobra coisas, né? Como que tá deixando de passar a vida na sua frente, e decidi começar uma viagem, sim? Começar uma viagem. O ambiente por esses tempos estava muito pesado para mim. Coisas existenciais. Comecei a viajar, fui para Venezuela, voltei para Colômbia, Peru, bom. E cheguei no Brasil em março de 2012. Já tem um tempo. Tem. Já tem um tempo. Cheguei com esse sonho, né, de 8 anos, né? 8 anos já, 8 anos longos, que não ha sido fácil a travessia. Nossa. Cheguei com esse sonho, né, de me expandir culturalmente, me preencher, conhecer, aprender, sim? E logicamente, esse negócio da colonização, Colômbia, mesmo assim sendo um país que nem o Brasil, com 70% da população
negra, é um país como mais branqueado, não? Por ser o quintal dos Estados Unidos. Então eu vejo em Brasil essa oportunidade de ter as minhas raízes mais cerca, né? Que todo mundo sabe quanto custa uma viagem para a África e bom. Sim. Cheguei aqui, e estava também, lembro que estava o fenômeno do Lula. Sim. Então a gente vem de um país fascista, capitalista, e vê que é um vizinho seu, sim? Oferece isso e mais esse fenômeno do comunismo. Então decidi ficar no Brasil. E aí, pum, vai a surpresa. Sim? Porque as coisas não são como você imagina. Quando você está novo, você acha que a vida são fórmulas, né? Que a vida é uma fórmula mágica e não é. Ó, como eu tinha falado lá no começo, haveriam, né, intervenções. A gente começa aí o espetáculo com a performance Mãe Autônoma. Então as crianças vão interferir em algum momento. Mas acho que é importante não cortar isso porque é a relação cotidiana, né? Então, quando a gente traz essa proposta aí do início de falar dessa mãe que gerencia tudo, também é estar trabalhando e ter que gerenciar uma atenção para as crianças. Podem falar rapidinho. Fala, filho. Pode comer, pode. Era só uma autorização de comer chocolate. Falando então, entrando nesse contexto aí familiar, existe eu ouvi você dizer sobre uma referência que é o seu irmão que é percussionista. Então, tem esse irmão que é percussionista, você se inspira nesse trabalho ou tem esse primeiro diálogo a partir disso? E aí eu queria saber se da sua relação dos seus filhos você consegue caracterizar alguém que já tem essa sensibilidade para música, o desenho, alguma relação com a arte. Tem. Bom, eu vejo em mim aquela realização que meu irmão mais velho não conseguiu fazer, né? Qual o nome dele? Armando Quinhones. É percussionista, engenheiro eletrônico e biomédico. E sempre esse peso, né, de tanto que sofrem as mães, tanto que sofrem os pais para nos prover. Então, eu acho que o sacrifício que ele fez de cumprir a realização da mãe, de ver seu filho formado e não entrar nessa vaca louca, porque a arte é uma vaca louca, né? Em qualquer país, Colômbia, Brasil, Afeganistão. Quem vive da arte sabe que não é fácil. Então eu já estava fazendo 5º semestre de engenharia civil e não era feliz. Não era feliz. Não conseguia dormir, não. Tudo era música, tudo era... Aí um dia eu falei com minha mãe, falei com meu irmão mais velho. Aí eles se abraçaram, mas o problema era meu pai, né? Sempre papai! Meu pai vai ser vagabundo. Falei, pai, eu respiro música, eu como música, tudo que sai do meu corpo é música. E não é por preguiça de estudar. Aí eu peguei a sábana de notas, se fala em espanhol. Sábana de notas? Sábana. Seria o quê? Um boletim. Um boletim de todos os semestres. Temos um tradutor aqui ao lado. O boletim de todos os semestres, né? E apresentei para ele, não é preguiça de estudar, só que... acto seguido me apresentei para a pedagógica e comecei a estudar pedagogia em música, a qual se viu interrompida também pelo meu sonho de conquistas, de me preencher de outras coisas. O que acontece? Quando você entra na faculdade de música, você acha que vai pegar o violão, vai tocar, não, é tudo clássico. Sim, partitura, Bartók, e para quem não teve
essa educação de conservatório, quando você chega sendo um músico empírico e a faculdade não está preparada para reconhecer essas outras características, é muito frustrante, sim? Então, pensei em me nutrir de outra forma, de um jeito autodidata, e bom, vamos lá. Bom, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta em relação a essa pátria, né? Geralmente quando as pessoas ouvem falar sobre a Colômbia, só tem uma associação sobre o narcotráfico e etc, né? Assim como o Brasil também é visto lá só como a boom do carnaval e Bahia. Você... E Amazonas, verdade, sim. Como que você finalizaria essa participação falando do seu país, sobre perspectivas de pessoas que não o conhecem? Bom, a gente sempre tem essa discussão, né? De pronto por as formas como que o estrangeiro é visto por vir de fora. Sempre nas minhas músicas eu tento ressaltar isso, né? Falando Colômbia é muito mais que Pablo, muito mais que Shakira, muito mais que coca, muito mais que narcotráfico. Mas também uma hipocrisia dos mesmos concidadãos que engrandecem aquelas imagens míticas que o único que fizeram foi fazer dano e deixar sangue nos corações dos colombianos. Somos vizinhos, estamos aqui. Uma coisa que chama muito a atenção também é essa desinformação, né? Criada pelo mesmo sistema de muita gente não sabe onde fica a Colômbia, se a Colômbia fala espanhol, se a Colômbia fica em África. Então agora a gente tem todos os meios, né? Está a internet aí, é simplesmente você clicar e pesquisar. Sim. Obrigada. Obrigado. Mal, o Mal eu já conheço mais, sim. A gente já participou do Tata Troca. Nem tenho muito pra falar. Tem sim. E aí ele fala sobre essa inserção na faculdade de música e encontra esse lugar, né, mais erudito e tal. Você é percussionista e também saxofonista, sim. Esse lugar te permeia, mas foi o que a gente trouxe, né, naquele programa anterior, que um negro com saxofone tem todo um preconceito. Qual a armadura que você usou, qual o corpo que você vai para os lugares que você já imagina que vai haver esse tipo de preconceito de você possuir um instrumento como esse? O que me fortalece é ser uma representatividade, porque no momento que eu chego em qualquer lugar para executar o meu trabalho, né, eu penso na porta que eu posso estar abrindo para outras pessoas entrarem também nesse mesmo lugar e ver que é difícil, mas não é impossível, né, e que a gente pode e a gente consegue, independente das barreiras. Uhum. Entendeu? Então é essa força que eu tenho. Eu falo, cara, eu sou negro, tenho orgulho de ser, minha família é. E assim, se eu tô aqui, outros negros virão, entendeu? E a gente vai ocupar o nosso lugar por direito. Massa. E aí uma relação em comum entre vocês dois é que vem, em relação à música, vem essa inspiração dentro de casa. E aí a história é muito bonita sobre a sua mãe, se você puder repetir. Sim, sim, é muito legal essa história. O saxofone, eu acho que para todo mundo da periferia, né, é um instrumento muito difícil de se ver, né? É um instrumento que é de pouco acesso, né? Eu quase quebrei umas 3 vezes a palheta dele aqui, ele quase arrancou meu couro. É um instrumento... É verdade, é um custo um pouquinho alto. É um instrumento de pouco acesso. Hoje não, hoje a gente, com a tecnologia, né, as importações, exportações e tudo, hoje a gente acaba tendo um pouco mais de acesso, mas que ainda não é tão largo esse acesso assim ainda, né? Por mais que a pessoa tenha acesso a instrumento,
mas você ter acesso a uma escola, uma faculdade, uma aula, ainda sai muito caro, né? E não é um instrumento que você pega e já toca, né? Nenhum instrumento é assim, né? Mas esse, por ter poucas pessoas que sabem tocar, então, né, você ter acesso a aprender é mais difícil. E minha mãe, ela sempre tocou saxofone na igreja quando ela era novinha, ela tocava. E aí a gente falando de mãe, né, que está à frente da família, depois que ela teve a mim e os meus irmãos, ela foi obrigada a se afastar do que ela mais gostava, né, de fazer, de hobby, de tocar, para cuidar da família, cuidar dos filhos. E até então eu não tinha contato com esse instrumento até depois dos filhos grandes, ela comprar um saxofone e voltar a estudar. Ela falou, bom, eu cumpri a minha missão, meus filhos estão todos aí, todos trabalhando, formados, então agora eu vou curtir a minha vida. Comprou um saxofone. E aquilo para mim foi uma novidade, né? Entre todos os irmãos, o que mais chamou a atenção foi a mim, em relação a esse instrumento. E aquele cuidado todo, né? Porque é um instrumento caro, pagou. A paleta, Tata! Encosta aí! Nossa, ficou anos pagando esse instrumento, entendeu? Parcelou e ela falou, poxa, é um instrumento muito caro, e a gente tinha esse entendimento, né? Então sempre tinha que pedir autorização, não posso ver, posso pegar e tal. E aí uma vez ela falou, bom, toca, vê o que sai. E saxofonista sabe que pegar esse instrumento, colocar a boca ali na boquilha e assoprar e já sair o som, é muito difícil já sair um som de primeira. E comigo foi muito rápido, assim, eu peguei, ela falou, não, faz assim, coloca o lábio aqui e tal. Embocadura, né? A embocadura e tal, e rolou. Ela falou, poxa, passou 1, 2 semanas, ela com a autorização dela começou a rolar umas frasezinhas e tal, ela falou, você leva jeito. Você está autorizado a, sempre que você quiser, pegar e tirar uma música e tal. E aí eu levei pra vida. Uau! E até hoje eu tô aí com... Que massa! E você disse uma vez que é o instrumento mais próximo da voz humana, né? Sim, é um Isso instrumento, é um dos instrumentos que mais chega na melodia da voz humana, entendeu? É o saxofone, que você mais consegue expor, como se fosse um canto, é o sax. Um deles, né? Não é o único. Não é o único, lógico. Sério. Bom, então a gente tá caminhando aí pro final, e aí pra finalizar, Mal, a mesma pergunta que eu fiz pra Lumia, eu vou fazer pra você, sobre o que você exaltaria no Brasil, sendo que também é um país onde as pessoas... nossos corpos também são muito preteridos nesse lugar, né, da hipersexualidade. Que mensagem você deixaria sobre a sua pátria? Nossa, que pergunta difícil. Tem que ser assim, ó. Nossa, essa pergunta eu pensei agora, não tava meu. É difícil porque, cara, eu vejo tanta qualidade nesse país, tantas, que é difícil até expor em relação aos estados, né? Nordeste, Sul, Sudeste. Meu, a gente é uma raça trabalhadora demais, que por mais que nós temos aí essa corrupção extrema, né, que todos os dias a gente vê que as leis são a favor das pessoas que roubam, as pessoas erradas, a gente vê que a gente não tem lei, entendeu? E que é abusivo tudo em relação a impostos, a preço de tudo, e mesmo assim a galera não desiste, entendeu? Pô, aumentou o preço não sei o que, agora a gente tá passando a fase do arroz, né? Era a fase do tomate, já foi a fase do feijão, e agora é a fase do arroz. Cara, a galera tá em cima, trabalhando, ela não deixa de comprar o seu arroz, ela não desiste, ela não desanima, entendeu? As pessoas têm medo de ir pra rua, não porque é perca de tempo, mas sim, pelo que eu vejo, né, morando na periferia, porque tem medo de perder seu emprego e sustentar sua família,
Então ela fica numa escolha. Ou eu saio e vou protestar, né? Junta todo mundo e vai protestar e esperar por uma melhoria. Ou eu continuo trabalhando aqui, porque se eu sair e for protestar, meu patrão não vai entender. Amanhã pode ser que eu esteja sem emprego. Então fica naquela... E não só isso, né? A gente sabe também que a polícia que deveria nos defender não vai nos proteger, né? Sim, nossa, é uma imensidão. Né? Mas uma palavra que eu consigo expressar em relação à minha pátria é uma pátria guerreira. Ela é muito guerreira, porque com imensas dificuldades o povo brasileiro não desiste, nunca. Sempre reinventando, sempre superando, por mais que tenha essa roubalheira, a corrupção, a lei ao contrário do trabalhador, mas a galera tá ali, ó, perseverante. Isso pra mim é o máximo. Axé, obrigada, Mal. Obrigado. Bom, então é isso, conhecemos aí um pouquinho de cada um. Mal, qual a sua rede social, se alguém quiser procurar, contratar? Maurício Oliveira Sachs. E a sua? Alomia Latino. É isso, a minha é Tata Alves Poetisa. E é isso, obrigada por ficarem com a gente até agora. E os meninos me suportando ainda.